Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Peço que vocês peguem um livro de português, de gramática, na verdade. Abram na página 53, onde a gente vai iniciar a atividade, né, a aula de português sobre verbo, tá, gente? A gente vai continuar nesse assunto porque é um assunto importante do português brasileiro e a gente precisa se aprofundar cada vez mais nele, tá? Relembrando, o verbo é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno, tá? O verbo ele pode se flexionar em número, em pessoa, em modo, em tempo, aspecto e voz. As orações, gente, as frases, o enunciado, ele se desenvolve em torno do verbo. Então, é como se o verbo ele tivesse bastante importância, tá? Numa oração, certo? Porque tudo ali vai ser desenvolvido a partir do verbo, tá? A frase ela vai ser desenvolvida em torno desse verbo. Por quê? O verbo é aquilo que indica a ação. Então, toda a materialização dessa frase ela vai ser desenvolvida a partir dessa ação, ok? Aqui na página 53, a gente tem a tirinha, tá, da Mafalda. Peço que vocês leiam, que vocês desenvolvam o raciocínio de vocês a partir do que está sendo dito ali e tentem responder a atividade. Vou mudar também na agenda, página 53. Na quinta questão, a gente tem o ano novo espera e as pessoas esperam, tá? Tem ali a parte mais destacada, né? O verbo esperar na forma conjugada na terceira pessoa do singular, espera, e na terceira pessoa do plural, esperam. Tá? Então, se atentem a essas duas formas e vamos para a próxima página. Aqui a gente já aprendeu, gente, anteriormente, que as palavras elas são formadas de partes ou unidades significativas, tá? Aqui no caso do verbo, cada uma dessas partes ela forma e informa o sentido de cada palavra, tá? Então, quando eu digo que o verbo ele é formado por partes significativas, eu estou querendo dizer o quê? Que o verbo ele se estrutura em radical, vogal temática e terminação, que a gente também pode chamar de desinência, tá? Cada uma delas vão indicar o sentido da palavra, o sentido final da palavra. Quando eu digo espera, eu estou falando de algo que está acontecendo, que é presente. Quando eu digo esperavam, eu estou dizendo que é algo que aconteceu. Quando eu digo esperamos, esperaremos, eu estou indicando algo que pode ou não acontecer, algo que está no futuro, tá? Então, aqui, para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. O verbo, ele tem essa separação e cada uma dessas partes, elas vão indicar o sentido da palavra, tá? O sentido final. Então, aqui eu tenho o verbo esperar, e aí eu tenho ele subdividido. Tenho esper, que é o início, que é o radical. Eu tenho a vogal temática, que está ali isolada, sozinha, a letra A, e tenho a terminação. Eu tenho a desinência M, que está na terceira pessoa do plural. Então, aqui o sentido básico é o início, é o radical. Por quê? Porque quando aqui eu estou falando de uma palavra conjugada, de um verbo conjugado, esperam, tá? Mas o verbo esperar, no seu modo com a terminação AR, ele já tem esse radical, tá? Eles têm essa diferença, né, na conjugação. Então, esper, que é o início, que é o radical, ele já demonstra qual é a palavra. Essa parte, ela pouco vai variar, tá? Porque ela é a raiz da palavra, ela é a estrutura inicial do verbo. Aqui, quando eu tenho a vogal temática, ela vai indicar a diferença que essa palavra vai ter. Se ela vai ser uma palavra conjugada na primeira pessoa, na terceira pessoa, no presente, no pretérito, certo? E a terceira pessoa, a terminação, a desinência, ela vai indicar em que pessoa dos pronomes, em quais dos pronomes ela está sendo conjugada, tá? As partes de um verbo, a sua estrutura,
são o radical, né, como eu falei para vocês, a vogal temática e as desinências, tá? Desinências são as terminações. Para reconhecer essas partes nos verbos, a gente faz o quê? A gente compara as formas diversas de um mesmo verbo e vê os elementos que se repetem, tá? Aí aqui a gente tem o verbo estudar, certo? E aí a gente tem aqui o início, né, do verbo, estude, né? E aí a gente tem o quê? O A como vogal temática e as terminações. E o que vai variar aqui? Aqui está variando as desinências, tá? Então, estudamos, estudava, estudariam, estudarão, tá? Então, as desinências elas vão indicar o quê? Em que tempo esses verbos estão sendo conjugados, certo? Aqui a gente tem o verbo competir, mas aqui ao lado, ó. E aqui até a letra T não variou. Competimos, competiram, competirias e competirão, tá? Então aqui o radical não variou, a vogal temática também foi a mesma, só variou o quê? A desinência, porque ela está indicando essa modificação, certo? Então, a gente tem que analisar perfeitamente cada uma dessas palavras e se atentar às desinências, porque como a gente tem naquele quadro lá do livro de português, né, a gente percebe que muitas palavras elas se repetem o radical, né, a vogal temática, e aí vai variando o que? As desinências. Então, quando a gente tem em mente já no modo indicativo como que vai ficar cada palavra, em cada um desses tempos verbais, a gente já consegue conjugar no modo indicativo de uma forma mais fácil, certo? Aí aqui para relembrar, a gente tem algumas explicações a respeito dos verbos na língua portuguesa, né, que eles são distribuídos em 3 conjugações, a primeira terminada em AR, a segunda terminada em ER, a terceira terminada em IR. Conjugações, gente, quando eu falo em conjugações, são as terminações dessas palavras na forma que o verbo se apresenta. Quando eu falo cantar, sair, comer, cada uma dessas palavras terminadas com R, elas têm uma vogal ali junto delas, né? Aqui no caso, as terminadas em AR, as terminadas em AR são a primeira conjugação, as terminadas em ER, segunda conjugação, as terminadas em IR, terceira conjugação. E aqui a gente tem também os exemplos. A gente tem também o verbo por, que a gente já conversou sobre eles, né? O verbo por e seus 27 derivados também pertencem à segunda conjugação, tá? Aquela que termina em ER. Por quê? Porque elas são palavras que advêm do português arcaico, né? O português antigo, o clássico. Então, elas vão variar de acordo com a terminação que elas tinham naquela época, tá? A gente tem aqui os tempos verbais, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro do subjuntivo, tá? Então aqui vocês precisam analisar perfeitamente esses quadros que a gente tem o quê? A gente tem os tempos verbais, a gente tem os modos verbais e a gente tem as formas nominais. A gente tem o quê? O modo infinitivo, o gerúndio e o particípio. A gente vai se aprofundar mais sobre gerúndio, particípio e infinitivo, tá? Que é as formas que variam do verbo para que a gente analise a forma de escrever e também a forma de falar, tá? Porque a gente tem que fazer essa concordância verbal. A gente também vai estudar mais para frente as locuções verbais, né? Que é o que? O verbo, né? E seus auxiliares, os verbos principais e os verbos auxiliares, que aí a gente vai entender essa utilização do verbo nas palavras, tá? Estudem esse quadro da página 55 e se aprofundem, tá? Também sobre o gerúndio. A gente vai estudar sobre o gerúndio, que é uma questão que a gente repete muito, a gente acaba falando, mas falando da maneira incorreta, certo? Eu vou indicar para vocês as páginas para responder. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai ter aula online essa semana, porque na semana passada a gente não pôde ter, mas
Essa semana a gente vai ter, e aí vocês já anotem suas dúvidas, suas questões e não deixem de tentar fazer a atividade, tá bom? Boa tarde, me desculpo pelo barulho também, porque hoje foi complicado. Boa tarde, até a próxima.